Muito bem, quarto e último bloco do Conexão Popular, hoje conversando com o deputado estadual, Padre Afonso Lobato. No último bloco, o deputado estava falando exatamente se ele é favorável à união de pessoas do mesmo sexo e também foi interpelado a relação da adoção, né, de pessoas do mesmo sexo, da união de pessoas do mesmo sexo. Ele respondeu que sim, mas gostaria de complementar. Na verdade é o seguinte, as pessoas questionam, mas elas não vão ter referência da mulher, referência. Hoje a criança tem muito mais informação, a vida de uma criança hoje, ela tem 1 milhão de informação mais do que quando nós tivemos. Tem muito mais acesso, tudo é muito diferente hoje, através, né, hoje do instrumento que ela possa chegar a ter essas informações. Agora eu pergunto, e as pessoas que são de sexo oposto, um homem e uma mulher, significa que eles estão prontos para serem pais, 100%, para serem mães? Então, a educação e a paternidade é um exercício que se faz no dia a dia. É um aprendizado também, como tudo na vida. Então, eu digo, eu prefiro muito mais ver um casal do mesmo sexo adotando uma criança do que ver essa criança abandonada na rua e as pessoas com um discurso hipócrita que não chega a lugar nenhum. Ou com um casal desajustado. Ou com um casal desajustado, o pai alcoólatra, uma mãe irresponsável. Não é? O objetivo, na verdade, é dar àquela criança uma educação que seja de maneira bastante integral. Então, por isso eu questiono, eu acho que isso é hipocrisia de uma sociedade... Hipócrita. Deputado Padre Afonso, na Assembleia Legislativa existe um limite de CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Se não me engano, 5 por ano. 5 por vez. 5 por vez. Instala 5, venceu a 5, sempre 5. Não pode ter mais, porque... Sim. E a base do governo sempre usa a estratégia de criar CPIs, mesmo que não tenha muito fundamento, para evitar que o governo seja investigado. E o senhor está na base aliada. E eu pergunto, esse começo de mandato, vocês já fizeram essas CPIs? Já sim, no dia inclusive da posse, No dia da posse, eu fui interpelado por uma integrante do gabinete da liderança do governo. Deputado, o senhor podia passar lá na liderança do governo, assinar umas CPIs? Umas CPIs? É parte do jogo. Porque, na verdade, Luiz Carlos, vocês estão muito longe, a comunidade está muito longe das discussões. Mas acontecem coisas assim que a gente diz, meu Deus, está acontecendo? Né? Então, na verdade, quando coloca uma CPI para investigar alguma coisa sem relevância, é exatamente para aquela CPI entrar na vez. E para que não fique uma briga entre PT e PSDB, e que existe muito, né? Ainda mais agora, nesse período quente da política que nós vivemos. Então, sobe um deputado do PT, defende o PT e lasca a lenha no PSDB, encontrando as mazelas do governo do PSDB. Quando sobe um deputado do PSDB, vai com a mesma música. Então, acho que isso não colabora nenhum. Então, eu fico fora dessas discussões. Mas é um jogo. Eu não sei se eu assinei nenhuma CPI esse ano ainda, eu acho que não assinei. Mas, por exemplo, teve algumas CPIs, inclusive aquela da FDE, que tem a minha assinatura. E qual foi o resultado? Quando eu acho que uma coisa é justa, a gente assina. Né? Eu assinei, não foi CPI, eu assinei um projeto de lei de um deputado do PT que pedia orçamento impositivo, né, aqui para o Estado. Eu acho isso importante e eu acabei assinando. O que resultou a CPI da FDE? Nada, porque ela não deu quórum e nós estávamos no final do ano e ela morreu na praia. Morreu na praia, ou seja, não continuarão as investigações? Não continuarão as investigações. Entendi. Deputado, vamos falar um pouquinho aqui das administrações agora para a nossa região metropolitana, que, pelo meu ver, até agora não saiu do papel. Foi aprovada a região metropolitana, mas nada efetivo e prático para a população da região metropolitana do Vale do Paraíba. Mas foi criado um conselho da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba. Qual a função, melhor, não é um conselho, uma agência. Na sua avaliação, é positivo? Pode dar praticidade às necessidades da região? Eu queria que o senhor falasse da criação da Agenvale. Na verdade é o seguinte, a região metropolitana ela está fundamentada sobre 3 pilares. O conselho, né, o fundo e a agência.
No meu entendimento, quando cria uma região metropolitana, o governo devia enviar, no mesmo ato, criando, ele devia enviar a criação da agência. Porque nós levamos quase 2 anos o negócio tramitando na Assembleia e nós, deputados da região, cobrando do líder do governo, cobrando do PT, porque lá a coisa funciona assim, ó, se não passar esse projeto aqui da bancada do PT, não passa nenhum. Aí começa a discussão. Então eu dizia, gente, a região metropolitana, por quê? Nós estamos há 2 anos e não foi criada a agência. Para você entender, a agência seria um órgão executor da região metropolitana. São três pilares, o fundo, né, a agência e o conselho. Então se criou o conselho, mas não tinha fundo e não tinha agência. Então foi todo um processo, nós votamos na Assembleia com muito custo, com muita cobrança, nós votamos no final do ano passado, no apagar das luzes, no finalzinho votamos a criação da agência. A agência agora está sendo regulamentada. Até meados de maio, regulamenta a agência e aí, assim, as coisas vão começar a andar. Eu também fui um defensor da criação da região metropolitana e até eu dizia, e aí o que está acontecendo de efetivo? Né? Nós temos bandeiras importantes aqui de mobilidade urbana, nós temos questões ambientais, nós temos a questão do Rio Paraíba, essa questão da crise hídrica, que temos que pensar de maneira regional. Então, é um instrumento que agora que está se organizando com a criação da agência e a regulamentação dessa lei para a coisa começar a efetivar de fato. E na última reunião, segunda-feira, foi eleito um novo presidente, o Toninho Colucci, que é o prefeito de Ilhabela, foi eleito para tocar aí a questão do conselho. Mas foi muito devagar, muito devagar. Moroso, né? Eu acho que a forma com que também está uma mesa imensa. Você precisa de um telescópio para ver quem está do outro lado da mesa. Uma mesa enorme, as discussões são muito perdidas, não existe foco. Então eu vou discutir isso com o Colucci agora, para ver se a gente consegue dar maior agilidade a isso. E vamos visitar outras regiões metropolitanas que estão muito mais adiantadas para ver efetivamente o que está dando certo e o que não está dando certo. Luiz Carlos. Ora, Afonso, o senhor, a sua atuação se limita ao Estado de São Paulo, mas evidentemente que tem relacionamento com lideranças do Congresso, da Casa Legislativa, do Senado ou da Câmara Federal. E o Senado acabou de aprovar, recentemente, né, o fim das coligações. Como é que o senhor vê? O senhor acha que a Câmara Federal vai aprovar também o fim das coligações? Outras mudanças na reforma política, o senhor acredita que ainda vai sair para esta eleição? Eu olho de maneira bastante positiva o fim das coligações para proporcionalidade aqui já para essas eleições. Eu acho porque nós temos que votar numa pessoa acreditando que vai ser eleita, porque você vota num e elege o outro. O efeito tiririca. Isso é complicado. Eu acho que a gente precisa, de fato, pensar nisso já para a próxima eleição. Mas a gente precisa de uma reforma política que olhe tudo. O que eu estou percebendo, a cada hora vem uma coisa, vem a conta-gota. Isso não te dá uma visão do geral. A gente precisava ter uma discussão que te desse uma visão bastante geral. Inclui aí até, num gancho, o voto distrital. O voto distrital. O senhor mesmo falou que migra muito o voto da região do Vale do Paraíba. Pode não ser bacana, mas é legal. Você acredita que tem gente que diz assim, eu vou votar nesse porque é bonito? Então, mas é legal, padre. É legal que eu quero dizer dentro da lei. Alguém de Votuporanga conseguir voto em Taubaté. É legal. É legal. Não tem erro nenhum nisso. Só quando ele é eleito, ele vai cuidar de metropolitana. Exato. E manda uma emendinha de 50 mil, 30 mil. No dia da eleição. Para atender o pedido de fulano, ciclano, né? Então, enquanto não mudar esse sistema, olha, eu digo a você, Luiz Carlos, eu estou num aprendizado, eu acho que a vida é um aprendizado, né? E a gente vai percebendo isso. Mas se não houver 2 reformas, a tributária e a política, esquece mudança nesse país. Eu acho que essas pessoas que estão indo às ruas, né, antes mesmo de pedir o impeachment da presidente, porque você tira o cabrito e deixa o bode tomando conta da horta, é complicado demais. Então o problema não é hoje Dilma ou Temer. O problema é a gente mudar, né, o Congresso Nacional através dessas 2 mudanças, dessas 2 reformas extremamente importantes para o país. A reforma tributária e a reforma política. Sem essas 2 reformas, esquece qualquer discurso de mudança nesse país. Muito Miguel, bem. Eu não quero aqueles 30 segundos que você me passa no final da entrevista. Não quero. Eu vou passar isso para o padre Afonso para responder a pergunta rapidinho. 12 anos de mandato como deputado estadual.
que lei ou leis marcaram, pode ser citadas como marca do seu mandato? Fora esses emendas parlamentares de saúde, não, uma lei mesmo que tenha reflexo em todo o estado de São Paulo. Eu tive uma lei que eu fico feliz de ter provocado isso, que é a individualização dos hidrômetros em apartamentos. Nos condomínios, prédios, etc. Porque a gente está falando de uma crise hídrica. Então, um brasileiro tem uma mentalidade dizendo, é de todo mundo, não é de ninguém, vamos gastar. Então, eu provoquei isso, embora seja uma lei que foi vetada pelo Serra, dizendo que isso era de iniciativa do município e não do Estado, e no meu entendimento a justificativa dele deixou a desejar, mas a gente provocou uma mudança e uma reflexão. As leis nem sempre elas estão para aprovar, mas aquilo que é discutido, aquilo que é refletido e amadurecido no parlamento, no governo e na base, são extremamente importantes. Outra lei é a questão da disciplina do plantio de eucalipto, né, que também o Alckmin, por pressão do setor, acabou vetando, né, mas ela trouxe uma discussão extremamente importante neste contexto. Então, leis, nós temos muitas leis no país. Você imagine 94 deputados aqui na Assembleia Legislativa, embora o nosso campo legislador para legislar é muito pequeno. Se você pegar um vereador ele tem possibilidade, o campo de trabalho dele no legislativo é muito maior até que de um deputado estadual. Deputado federal, não, pelo contrário, ele tem um campo bem abrangente. O vereador tem. Mas o campo do deputado legislar é muito pequeno no estadual. O que você pode legislar no estado? Então, você imagina, em 94, uma lei cada ano que cada deputado pode aprovar. São 94 leis todos os dias. Então, toda essa discussão eu julgo bastante importante. Eu quero fazer uma pergunta também, rapidamente, que passou batido. Está em pauta na discussão no Congresso, mas é uma discussão da sociedade. A diminuição da maioridade penal. O senhor é favorável ou contrário? Eu sou contrário. Foi aprovado ontem na Comissão de Justiça do Senado. Eu sou contrário, mas eu sou contrário dentro de um contexto, né? Não basta dizer sou contrário. Eu sou contrário porque se você olhar hoje a questão carcerária e a forma que condiz, não vai resolver nada do problema. Eu acho que antes disso a gente precisa ver países que foram adotada a diminuição, qual o reflexo positivo disso? É aquilo que eu disse, se a gente não investir na base, fica muito mais barato você investir na prevenção do que depois você trabalhar lá. Se você impedir com que estes jovens possam ir para o crime, políticas públicas de qualidade, para impedir que esse jovem acabe se perdendo. Tem menino de 9, 10 anos se perdendo. O pai não assume a sua paternidade, né? Os pais não assumem a sua paternidade. A escola não tem o seu papel de educar para valores. Também fica fazendo de conta que tem muitas falhas aí. As igrejas, né, fechadas nos seus templos, né? As igrejas, de maneira geral, falta inserção das igrejas, falta o dia a dia das pessoas, trabalho comunitário, envolvente, né? É isso que eu entendo que é cristianismo. O cristianismo é se fechar na igreja e louvar o Senhor Jesus. Cristianismo é arregaçar as mangas e ir a campo em busca da vida, na defesa da vida, em todas as suas dimensões. Adianta você dizer, eu sou radicalmente contra o aborto, mas depois que nasce, o que você faz para defender aquela vida? Então, existem muitas incoerências. Então, dentro de um contexto muito amplo, e talvez a gente precisaria de um programa inteiro para poder só discutir isso, eu sou contra a diminuição. Mas sou favorável à mudança no Estatuto, à mudança no ECA. Do jeito que está, não pode continuar, a sociedade não pode pagar esse preço. E vai começar essa discussão agora de uma forma mais ampla e mais convicta, né? Porque vai para plenária agora no Congresso para discussão. Padre, obrigado pela sua participação. Realmente o tempo é curto, se tratando de tantos assuntos, de tantos temas importantes. Mas antes do senhor se despedir, nas suas considerações, em épocas de tanta intolerância, de tanto preconceito, de tanto desrespeito de um ser humano para com o outro e para com outras espécies até, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem a quem nos assiste, especialmente nessa época de Páscoa. Agora eu vou chamar de Padre Afonso Lobato. Meu amigo, eu agradeço esta oportunidade. Eu comungo com você. Eu acho que o mundo precisa se renovar. E quando Jesus, Cristo, se encarna, se faz um de nós, faz a nossa estrada, nos dá as mãos e carrega sobre si nossas mazelas, nossas dores, nossas lutas, nossas feridas, carrega sobre os seus ombros e nos liberta disso, é hora da gente pensar. Então, Páscoa é exatamente isso. É nos aproximar mais de Deus,
é pensar que todos nós estamos nesse mundo de passagem. Páscoa quer dizer passagem. É uma passagem breve. A vida do homem é muito curta, mas nós temos um destino final. E o nosso destino é Deus. E esta passagem todos nós vamos fazer. Que cada um viva com mais responsabilidade e que possa abrir o coração para acolher esta mensagem de um Deus que vem ao nosso encontro para nos reconciliar, para nos restaurar, para nos redimir, para nos fazer mais felizes, justos e santos. Um abraço a todos vocês, uma feliz Páscoa para todos. Muito bem, agradecendo também ao Luiz Carlos Batista, que ele é um pouco mentiroso, ele disse que não ia exercer o tempo dele, mas ameaçou. Agradecendo ao Luiz Carlos, mais uma vez ao deputado Padre Afonso Lobato, e em especial a você, meu querido amigo telespectador. E antes da gente se despedir, eu queria pedir a vocês, por força da agenda da gente, nos convide mais. Sim. Eu gosto de bater papo com gente inteligente. Muito obrigado, padre. Nós é que agradecemos a sua Miguel participação. realmente ou é. Luiz Carlos, idem. E esse momento de Páscoa vira uma rasgação de seda. Obrigado pela participação sempre conosco aqui na primeira TV Legislativa do Vale. Até a próxima.